Amém, boa noite, graça e paz, amada igreja, tudo na bênção com vocês? Amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos façam em pedaços. Espírito Santo, é a sua palavra, e eu te glorifico, porque ela é a verdade. A revelação bíblica sagrada nos diz que os céus e a terra vão passar, mas a sua palavra permanecerá para todo o sempre. Nós nos expomos diante da tua palavra, e eu suplico, segundo a tua graça, a tua bondade, o teu amor e a sua misericórdia, ilumina os olhos do nosso coração, revela a nós aquilo que de fato vai nos levar a viver no poder do teu Espírito e no centro absoluto da tua vontade. Fala mais uma vez conosco, ministra no segundo a tua porção nesta noite. Eu declaro ao mundo espiritual nessa hora: ninguém é maior do que o Senhor. O exército do inimigo cegado. E declaro os céus abertos sobre as nossas vidas, pelos méritos de Jesus de Nazaré. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Igreja, como é que você lida com a porção do Senhor? Como é que você lida com as coisas que são sagradas? Nós estamos vivendo num tempo de muita confusão, de muita polarização, é ou não é? Nós vivemos na era da informação. Nós vivemos hoje no tempo onde todo mundo tem uma opinião. Nós estamos nos deparando como igreja acerca do dilema do menino de 14 anos, do profeta Miguel, que virou um meme agora em todo quanto é lugar, porque o menino de 14 anos, então, ele tem uma opinião sobre a igreja. E nós estamos vendo esse menino também ser massacrado, de uma tal forma que eu não sei se eu choro, eu não sei se eu dou risada, eu não sei o que eu faço, irmãos. Essa que é a verdade. Mas nós vemos um tempo onde todo mundo tem uma opinião, onde todo mundo tem um achismo. E como é que eu e você, igreja, nós temos lidado com a porção do Senhor? Porque eu acredito que quando nós estamos aqui no Evangelho e nós nos deparamos com Mateus 6, 7, 8, e a gente vê que é a espinha dorsal do Evangelho, e que Jesus, ele chama os seus discípulos para falar acerca dos princípios do reino de Deus. Agora imagina você, Jesus chegando e chamando cada um de nós a subir no monte. Ele senta e ele começa a expressar as coisas do reino.
Ele começa então a trazer princípios do reino, ou seja, princípios espirituais. Ele está trazendo a maneira correta como nós temos segurança. Escute, igreja, nós não vamos ter segurança na conta bancária, no emprego, nós não vamos ter segurança em qualquer outra situação, no diploma, no casamento, na saúde. Nós só teremos segurança em um lugar, a saber, Ele é a nossa segurança, a nossa torre forte, o nosso baluarte, somente nele, nos seus ensinamentos. Então escute, por mais que existem homens cultos, ilibados, refinados, cheios do conhecimento, nos nossos dias, mas só tem um lugar, querido, que você vai ter segurança, é nos ensinamentos de Cristo. Então como é que nós estamos lidando com a porção do Evangelho, com a porção do Senhor? Porque muitos de nós até agora tentamos tudo, e tentamos tudo que os outros falam, menos nos deparar e falar assim: eu conheço os princípios espirituais, eu conheço a revelação bíblica, e se está falando aqui que é dessa forma, então a partir de hoje eu vou viver desta forma. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus, amém, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então você tem uma cidadania celestial. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Não admita sobre a tua vida, nós somos brasileiros, e brasileiros dá jeitinho para tudo. O jeitinho brasileiro, irmãos, não vai nos levar ao centro absoluto da vontade de Deus, e não vai nos levar a uma vida debaixo da graça e de plenitude. Nós temos que viver segundo a identidade que temos de nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo então se fez novo. Agora Jesus, Ele chama os discípulos, e Ele está ensinando acerca de princípios espirituais. Eu não sei você, querido, mas o mundo material, se você sabe, o mundo material está ligado no espiritual, mas é o espiritual que determina o material, amém? Por quê? Porque Deus, Ele é o quê? Ele é carne, Ele é osso? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Tudo vem de lá para cá, irmãos. É de lá para cá. A regência é de lá para cá, não é de cá para lá. Então, queridos, nós nesses dias precisamos de tanta polarização. Chegarmos na nossa casa, abrirmos as nossas Bíblias, pedir: Espírito Santo, não só traga conhecimento para mim aqui, mas revelação e poder do Senhor, para eu viver segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que está testamentado. Pega, nós precisamos hoje, irmãos, abrir as nossas Bíblias, Mateus 6, 7, 8, e olhar, querido, a constituição do reino de Deus, e observar essa constituição do reino de Deus, e falar assim: daqui eu não saio, é aqui que eu tenho que me enquadrar, é nesse lugar que eu preciso de estar. E aí Jesus está dizendo assim, eu quero começar de trás para frente, irmãos. Ele está dizendo claramente para nós que nós não devemos lançar o que é sagrado aos cães. Nós não devemos jogar pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem, voltando-se vos façam em pedaços. Irmãos, o que Jesus está dizendo para nós é que a palavra dele não deve ser disseminada, não deve ser ensinada, não deve ser proferida para quem trata essa palavra de qualquer maneira, de qualquer forma, para quem não tem consideração com a palavra da verdade. Ele está dizendo: não joga pérola para os porcos. Porcos na cultura judaica, você sabe, é animal impuro. Os cães naquele tempo eram perigosos, vorazes. E ele está ensinando para nós:
Nós precisamos de dar as pérolas para os discípulos, para os filhos. A palavra do meu Pai e do reino do meu Pai é para quem tem consideração. Escute, Jesus podia falar tudo isso para a multidão? Podia ou não podia? Podia. Mas lá em Mateus 6 não diz que ele faz isso. Ele atendia a multidão. Mas a constituição do reino de Deus era para os discípulos, querido. Era para os filhos e para as filhas de Deus. Não era para qualquer pessoa. Então, queridos, por favor, a maneira como nós vamos ter segurança e a medida que nós temos para viver é no Espírito, é debaixo de uma revelação bíblica. Não é simplesmente porque teve apagão em Portugal e na Espanha hoje que você vai entrar em desespero. Não é porque as notícias estão vindo, querido, de forma avassaladora para cima de nós, de crise econômica no mundo inteiro, que nós vamos nos desesperarmos. Nós temos uma constituição, nós temos um amparo, nós temos um crivo, nós temos um lugar, querido, de revelação. E nós somos o povo da esperança, irmãos. E se nós vivermos pela polarização, e se nós vivermos pelos achismos de hoje, queridos, nós vamos entrar em desesperança como esse mundo entra. Nós vamos desanimar como o sistema mundial quer que todo mundo desanime. Nós vamos nos desesperar, querido, e vamos desistir da fé, vamos desistir uns dos outros, vamos desistir de congregar. Por quê? Porque Deus não é bom. Não, querido, Deus é bom, Ele é maravilhoso. Há uma revelação bíblica dele para nossas vidas. E nós sabemos, irmãos, a quem nós aguardamos e aonde está a nossa viva esperança. O apóstolo Paulo afirma: se a nossa esperança consiste só nessa terra, nós somos os mais miseráveis e infelizes dessa terra. Então, como é que nós estamos tratando a porção, igreja? Nós precisamos de fazer distinção, igreja, do que é sagrado e do que é profano, do que é santo e do que é impuro, porque lá em Apocalipse está escrito, nos últimos dias, não é? A revelação de Apocalipse, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado: aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está santo, santifique-se mais. Escute, igreja, de ordem profética aqui, nesses últimos dias que antecedem o retorno de Jesus Cristo, nós vamos ver muito essa realidade. Nós vamos ver o nível de imoralidade crescendo de forma avassaladora. Você vai ficar boquiaberto, queridos, com o que você vai ver. Tem um meme que fala, né? Acho que é uma avó falando para o neto: meu filho, você vai ver coisa, meu filho. Você vai ver coisa, meu filho. E tudo isso nós estamos diante da Bíblia, é ou não é? Porque, irmãos, até mesmo nos dias no qual nós estamos inseridos, dentro de todo esse contexto de polarização que infelizmente invadiu a parte eclesiástica e igreja de Jesus Cristo é santa e imaculada, querido, não confunda, mas tem uma pseudo-igreja, tem ou não tem? E Apocalipse fala também, a tarde da Babilônia, irmãos, e a palavra de Deus diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Por que a Bíblia não diz?
Ei, vai crescer o trigo e vai crescer o joio, na mesma proporção. E não tenta arrancar não. É no tempo certo. E são os meus anjos que vão fazer esse trabalho. Então escute. Nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, nós vamos ver esses dois tipos de movimento. O nível de justiça em Cristo Jesus, aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, se voltando para Ele, buscando a presença dEle, mas também o nível de injustiça, irmãos, vai crescer. A distinção. Então existe uma medida, queridos. E a medida a qual nós precisamos para os nossos dias é valorizar a porção, as pérolas que o Senhor, Ele entrega para as nossas vidas. Igreja, cuidado com o canto da sereia. Quando era mais menino, tinha o desenho do Popeye. Em um dos episódios do Popeye, ele estava lá como marinheiro, aí a sereia começava a enfeitiçá-lo. É o olhinho dele, pastor Anderson, né? Ele ficava ia seguindo o canto da sereia. O canto da sereia. Cuidado, igreja, com o canto da sereia. Cuidado. As pérolas é para nós, é para os filhos. A medida de segurança, nada, queridos, nada. Ó, escute. Semana passada, eu estive em Campo Grande. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita para um tio. Um tio que nunca, ele perdeu a esposa com um câncer avassalador. E depois disso ele não se abriu para Deus. Porque aquela ferida ali no coração dele. E ele viúvo, ele conheceu minha tia e casou com a minha tia. E a gente sempre falando. Semana passada, queridos, me chamaram para ir lá na casa dele, orar por ele. E ele se abriu e recebeu, querido, as nossas vidas como servos de Jesus Cristo. Passou uma semana, estávamos no final de semana comemorando e celebrando o aniversário da avó de 97 anos. Ontem nós recebemos a notícia: o Euclides partiu, faleceu. Sabe, queridos, existe um lugar, queridos, de sobriedade para nós filhos. Existe um lugar de paz e segurança e de medida para cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele quer que nós andemos em discernimentos, queridos. E debaixo do discernimento, escute, o que Ele estava ensinando aqui é a maneira como o mundo espiritual se move. E Ele estava dizendo para os discípulos: ei, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Jesus, Ele não está ensinando algo aqui, querido, natural. Ele está ensinando como se movimenta as ações espirituais. Então, qual é a medida de segurança, querido, para nós, para cada um de nós? É não ter discernimento para julgar o que é bom, o que é ruim? Lógico que não, igreja. Porque se nós discorrermos e continuarmos o texto,
Você vai ver exatamente no versículo 6, o qual nós lemos. Precisa de ter discernimento e julgar para quem nós vamos dar as pérolas, sim ou não? Tem ou não tem que julgar? Para quem que nós vamos lançar as pérolas? Para os porcos? Para os cães? Não. Então ele está dizendo aqui de discernimento para julgar. Ele está condenando a hipocrisia. É isso que ele está dizendo, a hipocrisia é perigosa. Não é a falta de discernimento que eu quero que vocês tenham. Não é vocês deixarem de julgar, não é isso. Mas é o julgamento condenatório, o julgamento hipócrita. É isso que Jesus está dizendo. Então ele está falando assim, para você ter segurança no mundo espiritual, para você estar debaixo da proteção do Pai, no reino de Deus, a medida tem que começar em você. A régua tem que passar no teu coração. Primeiramente a régua tem que começar em você. É disso que ele está dizendo, querido. Não julgue para você não ser julgado. Com o mesmo critério que você mede, você vai ser medido. Queridos, eu falo isso constantemente. Eu não conhecia um ainda. Eu gostaria de conhecer, mas não conhecia ainda. Um legalista que não caiu. Não conheci. O que é legalista? Sabe aquele crente santarrão que condena todo mundo? Aquilo que o apóstolo Paulo combatia em Gálatas, Colossenses, os legalistas. Aquilo que Jesus combateu em Mateus 23, ai de vós, fariseus. Eu não conheci um ainda. Que é legalista, que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ouvir, o cara caiu naquilo que ele condenava os outros. Ele se achava tão bom, que ele caiu naquilo que ele condenava os outros. Aleluia. Quem está entendendo, querido? Quem está pegando no espírito? Aleluia. Sabe por quê? Porque Tiago diz que o lugar de juiz pertence a quem? Ele é o justo juiz. Aleluia. Vou dar um exemplo para você entender aqui. Você vai visitar alguém. Não, você casou. Você saiu da casa do seu pai e da sua mãe. Você casou. Uma vez que você casou, você saiu da casa do seu pai e da sua mãe. Diante do mundo espiritual, a casa do pai e da mãe não é mais a sua, é do pai e da mãe. Está entendendo? É do pai e da mãe. Aonde é que você tem autoridade? Na sua casa. Aí seu pai e sua mãe vai te visitar lá na sua casa. Aí eles percebem alguma coisa e eles querem ditar como deve ser a sua casa, porque ele é seu pai e sua mãe. O mundo espiritual vai respeitar isso? Não vai respeitar, querido. Porque a lei espiritual diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Podemos auxiliar? Podemos ou não podemos? E aí escute, quantos casamentos eu vejo acabando? Por quê? Interferência de pai e de mãe. Porque eles não permitem que os filhos errem como eles erraram. Não permite que eles cresçam, os filhos cresçam como eles cresceram. E aí deveríamos ter discernimento para ajudar, mas aí o nosso julgamento é implacável. Por quê? Porque a gente se intromete onde não é para se intrometer.
E aí nós vamos vendo a constituição do reino sendo quebrada, a segurança sendo violada. Quem está pegando no espírito? Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor, queridos. Então a todo tempo nós estamos debaixo dessa ação no mundo espiritual. A todo tempo, queridos. Irmãos, é a mesma coisa aqui. É o que eu sempre digo. Escute esse exemplo. Existe cada líder de ministério aqui. Existe. Que foi delegada essa função para os líderes de ministério. Quantas coisas chegam no meu celular, queridos? Ah, o pastor isso, pastor aquilo outro. Irmãos, se eu fosse ter um julgamento precipitado e um julgamento meramente humano, um julgamento meramente raso, todo tempo tinha corte das cabeças aqui. Mas o que nós precisamos? De discernimento. Discernimento, queridos. Para auxiliar uns aos outros. Então, Jesus ele está ensinando, a todo tempo nós estamos debaixo dessa realidade. E o mundo espiritual a todo tempo está velando. Porque no mundo espiritual é mais ou menos o que Jesus está dizendo assim, viu? Você vai julgar dessa forma, você vai entrar aí, cara. Então aguenta o peso que vai vir agora. Porque foi segundo a minha régua, segundo a sua régua, e não segundo a régua do reino de Deus. E a régua começa em nós. Bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurado, queridos, que choram, porque esses serão consolados. Constituição do reino de Deus. Constituição do mundo espiritual. Regência daquilo que prevalece sobre as nossas vidas. Que Deus venha com sabedoria para nós não termos, querido, problemas de saúde, de pressão, problemas que não são para nossas vidas. Que Deus cure as nossas vidas, a nossa saúde emocional, física, a nossa articulação, querido, as dores nas costas. Deus cure de dentro para fora. Traga uma limpeza, uma assistenciabilidade e um alinhamento no mundo espiritual, queridos. Em nome de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor, queridos. A palavra do Senhor diz em Provérbios que até o tolo calado se passa por sábio, é ou não é? A sabedoria às vezes está, ó. Já ouviu aquele dito popular, quem fala demais dá bom dia a cavalo? E não tem como nós fugirmos disso, a todo tempo nós estamos diante disso. Em algum lugar da sociedade você ocupa um posto de autoridade. É ou não é? Ou você tem um irmão, ou você tem uma irmã, ou você tem pai, tem mãe, tem filho. Em todo nós estamos enquadrados nessa realidade, queridos. Então a medida precisa, igreja, começar a partir de nós. Mas debaixo da revelação da constituição do reino de Deus. Aleluia. Não é debaixo da polarização, não é debaixo dos achismos, não é debaixo de mais uma opinião, irmãos. Opinião, cada um tem a sua. Mas essa palavra é para filho, para filha, para discípulo. É para aqueles que entendem que a verdade do homem é paliativa. O que está escrito em Romanos capítulo 3? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pega lá, Romanos 3.
E o Senhor, querido, Ele se revelou para nós. E debaixo dessa revelação, agora, Romanos 8:14, todos os que são guiados pelo meu Espírito, esses são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Irmãos, nós estamos entrando num momento muito sério da história da humanidade. Muito sério. Irmão, será que é só eu que estou percebendo, tendo essa percepção? Dá uma ajuda. Quem está percebendo isso que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos entrando num momento muito nevrálgico da humanidade. E diante daquilo que nós já estamos vendo acontecendo, ande na medida, querido, na medida do reino de Deus, porque esse é o lugar da segurança. É esse o lugar da segurança. Sabe o que o autor aos Hebreus diz? Ele diz que tudo o que é abalável vai ser abalado. Mas o que vai permanecer? O reino de Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Justiça, querido. É sempre eterno, é de geração em geração. Quando disserem para vocês o reino de Deus está ali, está colado, não acredita. O reino de Deus está dentro de vocês. Está aí dentro. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Que os nossos olhos sejam olhos como de pomba. A pomba, ela tem um olhar, querido, fixo. Ela não enxerga nem de forma panorâmica, nem esquerda e nem direita. O olhar da pomba é fixo. E o olhar de cada um de nós deve ser olhar como de pomba, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Por favor, em nome de Jesus, igreja, para com esse negócio de desistir do seu casamento, para com esse negócio de desistir da sua família, para com esse negócio de desistir, querido, de amar os seus filhos, para com essa conversa. Ah, mas está difícil, mas está complicado. Pelo amor de Deus. Difícil, irmãos, é lá naquele lugar bem quentinho, que de eternidade a eternidade, ali o verme não morre, ali há choro, pranto e ranger de dentes. Aleluia. O nosso galardão está nele, igreja. O nosso galardão está nele. Quem mede o outro, querido, sem se medir, entra num sério risco de cair nos próprios excessos. Aleluia. Nos próprios excessos. Nós não precisamos, igreja, de ser de outra forma que não seja como Jesus. Se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar, amém? Deus deu uma vida para cada um de nós, amém? Vamos trazer uma palavra a respeito. Eu vi, pastora Joana, no domingo você falando a respeito de mordomia. Vamos falar de mordomia acerca da vida. Deus deu uma vida para cada um de nós, igreja. Nós precisamos ser bons mordomos da nossa vida. Amém, queridos? Então, se eu não posso te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Vou seguir minha vida em Cristo.
e pelo menos seguindo a minha vida em Cristo. Quem sabe assim eu vou estar refletindo Jesus. Porque nós precisamos ser bons mordomos da nossa língua, do que entra no nosso coração, da nossa conduta. Jesus, ele está nos ensinando, querido, que a medida de segurança é a coerência. A medida de segurança é a coerência. Nós não vamos conseguir resolver o problema de todos, irmãos. Entenda isso. E às vezes nós entramos debaixo dessa autocondenação, desse peso de culpa que Jesus já levou na cruz do Calvário. Uma autocobrança desnecessária. E o que nós precisamos, querido, é de coerência. No nosso andar, no nosso caminhar, querido. Então, antes de ver o cisco lá no olho do irmão, Jesus está falando assim: ei, tira a trave primeiro do seu. Tira a primeira trave do seu. É isso que ele está dizendo, queridos. Por quê? Porque eu acredito que nós, como família em Cristo Jesus, somos chamados a auxiliar uns aos outros. Somos chamados a amar uns aos outros. Somos chamados a respeitar uns aos outros. Aleluia. Se nós falamos assim, queridos, que a vida tem sido tão difícil, qual é a coerência então disso? Se nós não fazemos das nossas vidas um ponto de suporte uns para os outros, qual é a coerência, irmãos? Se nós não fazemos a vida um dos outros ficar um pouquinho mais leve, onde que está a coerência, igreja? E tudo que o Senhor quer, queridos, filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me o teu coração. Porque se o coração, querido, é o Senhor que está no trono dele. Irmãos, eu falo aqui, eu caminho com homens, mulheres fantásticos. Eu viajei semana passada, minha esposa e meu filho ficam aí. E eu sei que se eu ligar para a pastora Joana, o pastor Anderson, o pastor Ivan, 2 horas da manhã, e minha esposa e meu filho precisar de alguma coisa deles, eles vão estar prontos a atender, queridos. Eu sei que a minha esposa pode ficar com esses homens aqui, queridos, que nenhum desses homens vão, querido, cobiçar a minha esposa, querer, querido, aquilo que não é deles. Coerência, irmãos. Coerência, irmãos. Coerência, igreja. A igreja não é chamada para viver debaixo dos seus traumas. E nem debaixo, querido, de um lugar de escravidão. É o que eu vejo a maior dificuldade. Muitas vezes o Senhor Deus já tirou, querido, a igreja da escravidão do Egito. Mas muitos ainda insistem em ficar com a mente escrava, traumatizada. E aí fazem julgamentos precipitados. Deixa eu abrir algo para você aqui, expondo o meu coração de pastor. Irmãos, eu tive um tempo de compartilhar com a minha esposa, sentado à mesa, com o Agostinho e com a Cris, lá em Brasília.
E uma das perguntas que eu me fazia é: por que esses irmãos, com tantas igrejas em Brasília, eles saíram de Brasília para vir congregar conosco aqui, para ser membro aqui? Mas, irmãos, andando por Brasília e ouvindo como as coisas estão por lá, aí eu entendi o porquê que o Espírito Santo de Deus fez isso na vida deles. E abrindo o meu coração para vocês, é tanto absurdo que, se eu não cuido do coração, aquilo entra como uma seta. Uma seta inflamada, querido, que não vai me levar a amar as pessoas, não vai me levar a acreditar no próximo. São falas que traumatizam você. Você fala: não é possível, é inimaginável. Mas eu creio, igreja, eu creio que existe um remanescente, cara. Eu acredito muito fortemente nisso. Eu acredito, igreja, que existe um remanescente do Senhor. Nos últimos dias, por conta da multiplicação da maldade, da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas tem os remanescentes. Tem os poucos, igreja. Espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. A Bíblia vai dizer: muitos entram por eles. Estreito e apertado é a porta, e o caminho que conduz à salvação, poucos entrarão por ele. Eu acredito, igreja, com todo o meu coração. Às vezes passa na minha cabeça, lógico que passa. Passa o quê, pastor? Cara, você é um Zé Mané, velho. Você viver isso aí, você é um Zé Mané. Você está louco. Mas ou eu entro na constituição do reino, igreja, ou o que vai predominar a direção da minha vida sou eu mesmo. Ou eu acredito que Jesus falou: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder pela minha causa, achá-la-á. Ou eu acredito na fala de Jesus, querido, ou não tem coerência. E eu não quero, igreja, que as pérolas elas não tenham valor no meu coração, que essas revelações elas não tenham impacto na minha vida. Deus, ele estabeleceu uma visão para nós, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e nós não vamos perder, querido, essa visão de filho, essa visão do reino de Deus, não, em nome de Jesus, amém, queridos. Não vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, perder a perspectiva, que é a perspectiva dos céus na terra, aleluia, do legado que Cristo deixou para nós, querido, e daquilo que nós vamos operando e deixando um na vida dos outros. Não vamos perder essa perspectiva, aleluia. Então, antes de olhar o cisco do olho do irmão, querido, precisamos de entender a medida e a coerência. Vamos tirar a trave do olho. E um dia, ou quando, ou se permanecermos tirando a trave dos nossos olhos, nós não vamos precisar de julgar de forma precipitadamente. A unção de Deus, ela vai ser tamanha que os corações vão se abrir.
aonde, querido, as pessoas não encontram mais confiabilidade e segurança, nós seremos. Porque não adianta a gente falar, querido, do mundo está desse jeito, está tudo extraviado, está tudo de cabeça para baixo, mas e nós? E nós? O que é que nós fazemos, queridos, com o segredo dos corações das pessoas? E nós? Olha para nós. Quem sabe nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia. Nunca se teve na história da igreja, querido, estude, tantas igrejas, megas igrejas, mas quem sabe é o tempo de Laodiceia, aonde a igreja está rica, está cheia da grana, mas Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz aí, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E quem sabe, igreja, é o tempo de Filadélfia também, uma igreja fraca ali, que não tem muita aparência, mas que não nega o nome do Senhor, mas que permanece, querido, fiel ao Senhor. O discurso da polarização é esse, é ou não é? Tá tudo sim, está tudo sim. Mas mais do que discurso, existe um remanescente que expressa uma vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E aí eu entendi por que os nossos irmãos vieram congregar conosco. O desejo do meu coração era falar: gente, vocês estão em Brasília, aqui não tem uma expansão. Puxa, tem tanta igreja aí, mas eu não consegui falar isso para eles. Aí toda terça eles estão lá. Vão vir aqui agora, mês que vem. Estão sendo tocados, ministrados. É transferência de vida, querido, em Cristo Jesus. E eu quero finalizar nessa medida de segurança. Dizendo para você, é necessário nós vivermos com discernimento nesses dias. É necessário. Eu tenho clamado para que Deus derrame sobre nós o dom de discernimento. O dom de discernimento nesses dias vai ser muito importante. Nós gostamos de nos mover nos dons. Cura, liberações de palavras de sabedoria, conhecimento. É maravilhoso, igreja. E temos que nos mover nisso mesmo. Servir uns aos outros. Mas diante de tanta polarização, diante de tantas opiniões, de tantos achismos, o dom de discernimento vai ser muito importante, queridos. Observe os frutos, igreja. Observe os frutos, igreja, não os resultados. O fruto é quem está ligado na videira verdadeira. Não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi, para irdes e dar frutos, e frutos que permaneçam. Jesus não falou, eu quero resultado. Jesus falou de fruto. Discernimento, igreja, para vivermos na medida da segurança em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você e antes eu quero dizer para você algo. Por favor.
Tudo que Deus faz é na plenitude dos tempos. Você não está adiantado e não está atrasado, querido. Amém. Não está adiantado e não está atrasado. Você está em Cristo. Você está em Cristo na plenitude dos tempos. Em Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Espírito Santo, é bom tê-lo, é bom chamá-lo de amigo. Obrigado porque nós podemos dizer que em Ti nós confiamos e o Senhor nos guia toda a verdade. Espírito Santo, há tantas vozes, há tantas polarizações, há tantos achismos. Mas ilumina os olhos do nosso coração, para permanecermos na Tua palavra, na constituição do reino do Senhor, naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor nos dá como pérolas, como tesouros preciosos para as nossas vidas. Obrigado porque a Tua boa mão está estendida sobre nós, porque nós podemos estar amparados por Ti, guardados. Continua à nossa frente. Existem famílias aqui, Senhor, famílias que estão representando pessoas. Pai, abençoa as famílias, Pai. Abençoa as casas, Senhor. Derrama graça, Senhor. Cobre, Paizinho querido, nessa hora as nossas vidas com discernimento. Eu clamo, Espírito Santo, por discernimento no Espírito. Ajuda-nos a enxergar além. Ajuda-nos a ouvir aquilo que não meramente está sendo falado, mas além. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesses dias. Nós queremos andar no trilho simples, no trilho que o Senhor revelou para nós. Eu clamo por graça da Tua parte em nossos corações. Pai, esses dias são dias sim que a pressão, preocupações, muitas vezes querem assolar o nosso coração. Mas debaixo da Tua constituição, Senhor, eu oro agora, lançando diante de Ti toda ansiedade, toda preocupação. Senhor, em nome de Jesus, toca cada vida, toca cada coração. Toca, Senhor, nessa hora com a plenitude da Tua presença. Traz, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a revelação do Teu discernimento. Eu clamo por isso. Eu clamo por isso. Mentes sendo oxigenadas, a água do Teu trono passando, Senhor. Oh, Senhor, mais, Senhor, mais. Nos fortaleça mais, Senhor. Mais, Senhor. Nós somos Teus filhos, somos a família em Cristo Jesus. Mais, Senhor, nos fortaleça mais. Em nome de Jesus. O Senhor nos ajuda, pois Tu és o nosso ajudador. E manifesta o Teu poder para sermos ponte de auxílio e ajuda um nas vidas dos outros, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Sua palavra.
Sela-nos com o teu Espírito nessa hora. É a minha oração, agradecido ao Senhor junto com a tua igreja, Pai. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Faz assim com a sua mão, querido, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém.